Adversário definido, Flamengo e Vasco vão se enfrentar na semifinal do Campeonato Carioca. Felipe Luiz fala sobre Luiz Araújo e Varela, admitido a importância dos jogadores para o elenco do Mengão. Fabrício Bruno, ex-zagueiro do Flamengo, deu uma declaração que não foi bem vista por alguns torcedores. E nesse vídeo eu quero trazer notícias do Flamengo, mas antes quero agradecer você que clicou no vídeo e também te convidar, se você não é inscrito, a clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativar o sino de notificação, clicar todas e aproveitar para deixar aquele like. Bom, começando com as notícias do Flamengo, o Vasco vai ser o adversário do Mengão na semifinal do Carioca. A gente conheceu o adversário ontem, porque o Vasco venceu aí com muita dificuldade o Botafogo por 1-0, gol de pênalti marcado ali pelo Vegete. E aí a tabela do Carioca ficou da seguinte forma: Flamengo em primeiro lugar com 23 pontos, Volta Redonda em segundo lugar com 20 pontos. Fluminense conseguiu aí a terceira colocação após derrotar o todo-poderoso Bangu. Tá? E eu falo assim, não desrespeitando o Bangu, mas sim o Fluminense, que quase consegue a proeza de não vencer o rebaixado do Carioca, que é o Bangu. Tá? E aí o quarto lugar com o Vasco, que venceu o Botafogo. Cara, o Botafogo passou uma vergonha. Ele tá eliminado da Taça Rio, mano. Olha só a vergonha do Botafogo. O torcedor pode não ligar pro Carioca. Beleza, que até o flamenguista que vai ser campeão, vai gritar campeão de novo, tá pouco se lixando pro Carioca. Mas é uma vergonha. O atual campeão da Libertadores, do Brasileirão, aquele ego do tamanho do Engenhão, que não é muita coisa, mas enfim, tá eliminado da Taça Rio. É uma vergonha pro time do Botafogo. O que é que tem que esperar desse time ruim, que é o time do Botafogo, mal treinado? Enfim, eu quero que se lasque. O Botafogo, com todas as forças, eu desejo que se lasque. A data dos jogos ficou aí para o dia 1 e 2 de março, tá? O jogo de ida. E o jogo de volta para o dia 8 e 9 do mesmo mês. Como o Flamengo terminou em melhor posição, ele vai ter o direito ao empate no placar agregado para chegar em mais uma final do Carioca. E o mesmo também acontece com o Volta Redonda, que pega o Fluminense no mata-mata. Então, o Flamengo, além de ter essa vantagem de empate, vai enfrentar um time, como eu falei, apesar de ser clássico, que não dá dor de cabeça nenhuma para o Flamengo. Não dá dificuldades, não traz problema nenhum. Então, é só manter o foco. É só colocar em prática o que o Felipe Luiz vem fazendo com o time, que a gente tem tudo para chegar em mais uma final e levantar mais uma taça aí pelo Flamengo. Inclusive, uma curiosidade, o Felipe Luiz tem mais taças levantadas esse ano do que gol sofrido. Tá? Beleza que você pode considerar a Taça Guanabara, mas são números que tem que ser falado. Então são 2 taças levantadas e apenas um gol sofrido, que foi justamente contra o Botafogo, naquela final da Supercopa do Brasil. Bom, falar agora do técnico Felipe Luiz, do Flamengo, que deu algumas declarações após as vitórias sobre o Maricá. E aí ele falou de 2 jogadores que são muito importantes para o Flamengo, tá? Que é o Varela, lateral direito, e o Luiz Araújo, que tem dado o sangue dentro de campo. Tem jogado muita bola, Luiz Araújo, e o Felipe Luiz falou desses 2 jogadores, tá? Ele começou falando aí do Varela. Ele disse que o Varela é um jogador desvalorizado dentro do Flamengo. Claro que ele não está falando que o time, a instituição do Flamengo desvaloriza o Varela. Ele está dizendo assim, tipo, que a torcida não dá muito apoio, não dá muita relevância para o jogador. Ele disse o seguinte: não podemos esquecer do jogador que é o Varela. É titular da seleção, foi para 2 Copas do Mundo, jogou contra o Vinícius Júnior e ele não fez quase nada contra ele. Temos que entender que jogador temos na mão. Acho que ele não tem o respeito que merece por parte da imprensa e do torcedor, mas sim parte do treinador, que valoriza o trabalho dele. Se o Wesley sair, virá outro para brigar por posição com o Varela, mas ele é um jogador importantíssimo, declarou aí o Felipe Luiz em entrevista coletiva após a goleada contra o Maricá, que deu o título da Taça Guanabara para o Flamengo. Bom, o Varela, ele se reinventou dentro do Flamengo. Não que ele foi jogar de atacante de meio campo, mas quando ele topa o desafio de jogar na lateral esquerda e faz isso muito bem. A gente teve o Léo Pereira jogando o último jogo, porque o Varela estava jogando de lateral direito, que é a posição de ofício, né, dando ali um descanso para o Wesley, mas quando ele joga de lateral esquerdo também joga muito bem. E com o Felipe Luiz, o Varela tem jogado bem. É mais um jogador que o Felipe Luiz conseguiu recuperar. E sim, nesse momento ele está começando a cair nas graças da torcida. Eu concordo com o Felipe Luiz quando ele diz que o Varela não é muito respeitado por parte da imprensa e da torcida. Realmente, a torcida não dá muito crédito para ele, principalmente depois daqueles episódios que teve aquela briga com o Gerson, de jogos realmente abaixo
tecnicamente falando, do Varela com a camisa do Flamengo, mas, ao que tudo indica, é mais um jogador que está elevando o nível dele dentro do Flamengo. E se continuar assim, vai cair nas graças da torcida. Eu acho que a imprensa não tem que dar muita importância, porque a imprensa pode falar mal de alguém, mesmo essa pessoa jogando muita bola. Então não tem que ligar para a imprensa, tem que ligar para a opinião do treinador e para a opinião do torcedor também, que é muito importante. Outro jogador que foi citado pelo Felipe Luiz foi o Luiz Araújo. Tá? O Felipe Luiz disse assim: eu sei que quando deixando ele de fora do time titular, vou para casa com a sensação de ter sido injusto, porque ele está criando isso em mim. Não estou me sentindo injusto porque ele é gente boa, mas porque ele está mostrando e falando em campo. O treinador tem que tomar decisões. Essa aí foi a fala do Felipe Luiz sobre o Luiz Araújo. Cara, o Luiz Araújo, se ele entrar em campo hoje, você afirma com toda certeza, esse aí é o titular da posição. Porque o cara entra e ele sempre entrega dentro de campo. É impressionante o Luiz Araújo, cara. Ele entra, dá carrinho, dá assistência, faz gol, participa, recompõe. Tudo está em todo o espaço do campo. Pode jogar em várias funções. Já jogou de meia, já jogou de ponta. Né? Então, o Luiz Araújo é um jogador muito importante para o Flamengo. Sem dúvida nenhuma, se colocar ele na titularidade, o Felipe Luiz vai acertar muito. Mas tem aquela coisa, o time que o Felipe Luiz escala agora, que parece que são os titulares, eles estão muito bem também. Então, como que você vai tirar algum jogador para colocar um que tá bom também? Então, o Felipe Luiz tem uma dor de cabeça muito boa. E assim, cara, o time do Flamengo tá incrível. Todo mundo jogando muito bem, brigando por posição, e isso aí é muito importante, tem que continuar. Luiz Araújo é muito valorizado pela torcida, tá? Que fique claro isso. E eu acho que ele tá pedindo passagem. Se colocar ele titular, não vai ser nenhum absurdo se tirar o Cebolinha, por exemplo, tá? O Luiz Araújo merece muito a titularidade. Mas se continuar no banco e entrar para continuar fazendo bons jogos também vai ser muito importante. Como o próprio jogador falou, o importante de tudo isso aí é o Flamengo. Então, parabéns para o Felipe Luiz para reconhecer o valor desses jogadores, do Varela e do Luiz Araújo, e parabéns também para esses jogadores que têm evoluído a cada jogo. Bom, pessoal, para encerrar o vídeo, falar aí do Fabrício Bruno, que deu uma declaração, cara, que pegou mal, viu? Ele disse o seguinte: eu vou ser muito sincero, transparente, direto, como eu sempre fui em toda a minha carreira. Tá? Início da frase aí do Fabrício Bruno. Talvez eu nunca peguei um elenco tão bom quanto esse no quesito de amizade, comprometimento, entrega. Até conversava com o Dudu na pré-temporada. Acho que é muito difícil você ser bem recebido em um elenco no futebol, onde tudo tem uma disputa por posição muito grande. Aqui, desde o primeiro dia, fomos super bem recebidos, todos os reforços que chegaram nessa temporada. Elenco que se dá super bem no dia a dia, o clima é muito leve. Então, Fabrício Bruno, cara, que declaração infeliz dele. Sinceridade. Eu acho que isso aqui é uma ingratidão muito grande. Porque quando ele fala isso, ele meio que deixa subentendido que ele foi destratado no Flamengo, que ele não foi bem recebido no Flamengo. Que o elenco do Flamengo não era unido. Que isso? Pelo amor de Deus. O elenco do Flamengo, que ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, não era unido? O pessoal não recebia bem os reforços? Porque foi meio isso que ele quis dizer. O último clube que ele saiu foi o quê? O Flamengo. Então o Fabrício Bruno foi pro Cruzeiro para querer ficar perto da seleção, para querer ser titular, e foi eliminado pelo América Mineiro nos pênaltis. Tá errando constantemente lá no Cruzeiro. Então acho que foi uma declaração muito infeliz do Fabrício Bruno para querer fazer média com a torcida do Cruzeiro, e aí nisso ele se prejudica com a torcida do Flamengo, mas claro que ele não tem nada a ver mais com o Flamengo. Ele fala o que ele quiser, a vida é dele, mas, na minha opinião, foi uma declaração muito infeliz dele. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, inscrever-se, ativa o sino de notificação e deixa aquele like. Valeu, nação, até a próxima.